Amigos e camaradas, as minhas cordiais saudações a todos vós e, por vosso intermédio, aos trabalhadores e ao povo do Distrito do Porto. Uma saudação muito especial a todos os que estão neste importante combate eleitoral, procurando, com o reforço da CDU, garantir a eleição de deputados vinculados aos interesses e aspirações das populações e dar força à alternativa patriótica e de esquerda que o país precisa. Com este ato público e com a presença e intervenção do primeiro candidato e atual deputado, Jorge Machado, damos o primeiro passo da candidatura da CDU pelo Círculo Eleitoral do Porto às eleições para a Assembleia da República do próximo outono. Eleições que constituem um momento importante na luta pela ruptura com a política de direita e pela concretização de uma viragem inadiável e necessária na vida nacional. Eleições que são uma grande oportunidade para que os democratas e patriotas, para que todos os que aspiram a uma vida melhor, expressem a vontade de pôr fim ao caminho de empobrecimento, de exploração, dependência e abdicação dos interesses nacionais que PS, PSD e CDS têm imposto ao país. Partimos para esta batalha com uma grande confiança na possibilidade de continuar o caminho do reforço da CDU com mais votos e mais deputados, uma confiança reforçada pela consciência do dever cumprido e do trabalho realizado. Um trabalho que faz jus ao público reconhecimento da CDU com uma grande força que sabe honrar a palavra dada, respeitar compromissos assumidos em todas as mais importantes questões da vida nacional, mas também no debate e procura de soluções dos problemas concretos das populações. Como aqui o Jorge já referiu, o que os portugueses viram foram os deputados dos partidos que constituem esta coligação democrática unitária, tomando sempre partido do lado da justiça social, no combate às desigualdades, com um olhar e intervenção atentos aos problemas concretos, aos dramas dos que enfrentam o desemprego, o trabalho precário, os baixos salários, as baixas reformas e os baixos rendimentos, os que não têm acesso aos serviços de saúde, à educação, à segurança social. Viram os deputados do PCP e do PEV a assumir um combate frontal contra as políticas de direita que são a causa da crise e das dificuldades que o país e os portugueses enfrentam, nunca deixando os interesses dos trabalhadores e do povo por mãos alheias. Um trabalho ao serviço desta região e do país, que o deputado Jorge Machado, de forma empenhada, também protagonizou, lá na Assembleia da República e aqui, neste distrito, sempre presente e ao lado dos trabalhadores e das populações, na defesa dos seus legítimos interesses e aspirações. Tem sido o rosto de todos os que lutavam ou se sentiram injustiçados por uma política de regressão social e de todos os que precisavam de solidariedade. Lá encontravam Jorge Machado, lá encontravam os deputados do PCP e do PEV, fosse na solidária ação de apoio aos trabalhadores, na luta, na greve geral às 2 ou 3 da manhã, fosse nos protestos e exigência das soluções quando se encerravam serviços públicos, sempre que alguém precisava de apoio e solidariedade e com as propostas para a solução dos seus problemas. É este deputado que precisamos de reforçar, é a CDU que precisamos de fortalecer com mais votos, porque as populações deste Círculo Eleitoral do Porto e os portugueses precisam de ter na Assembleia da República quem os defenda, quem seja portador de um projeto alternativo de esperança para Portugal. Precisam de deputados que digam, façam e votem o que dizem e se comprometem com os trabalhadores e o povo do Distrito do Porto. Os deputados eleitos pela CDU honraram a palavra dada e o voto, respeitando o voto que lhe deram. Sim, nós vamos para estas eleições confiantes. Uma confiança que todos os dias se renova, como o país teve a oportunidade de ver essa magnífica marcha nacional, a força do povo, que levou às ruas de Lisboa mais de 100 mil portugueses ao apelo da CDU e que é, acima de tudo, demonstrativa da força do seu projeto, dos seus valores de verdade, honestidade e dignidade que transporta. Milhares e milhares de portugueses
que não aceitam ver o seu país conduzido para a ruína e o declínio, e a afirmar confiantes que é possível dar a volta à situação de regressão económica e de retrocesso social que se vive no país e construir um Portugal com futuro. Mas se temos razões para uma grande confiança, não podemos subestimar o facto de travarmos uma batalha com recursos desiguais em relação a outras forças, nem menosprezar a capacidade de mistificação daqueles que, anos após anos, legislatura após legislatura, tudo fazem para perpetuar o rotativismo dos partidos do vir ao disco e toca ao mesmo e sobre a verdadeira natureza das eleições. Eleições que não são, como pretendem fazer crer, para escolher um primeiro-ministro, mas para eleger deputados, e que são as maiorias que se formam na Assembleia da República que determinam a formação dos governos. Por isso precisamos absolutamente de agir em toda a parte, com a nítida convicção de que o reforço eleitoral da CDU que ambicionamos é possível se ganharmos mais portugueses, não só para a justeza das nossas propostas, mas também particularmente para a compreensão da importância da eleição de deputados pela CDU e o que podem contar na resolução que está verdadeiramente em jogo também nestas eleições. E o que está em jogo é a escolha entre dois caminhos. Entre insistir no velho e ruinoso trajeto da política direita, percorrido pelos governos do PS, PSD e CDS, que conduziram o país à crise, aos PECs, ao Pacto de Agressão e os portugueses ao empobrecimento, ou abrir passagem para um caminho novo, com uma política patriótica e de esquerda, com a força do povo, com a CDU, com a convergência dos democratas e patriotas e, finalmente, assegurar um Portugal desenvolvido, solidário, de justiça e de progresso. Caros amigos, camaradas, a evolução da vida do país e a situação em que ele se encontra mostra bem quanta razão tínhamos ao afirmarmos que o prosseguir a mesma política não só não resolveria nenhum dos graves problemas que o país enfrenta, como veríamos agravados as condições de vida dos portugueses. É isso está bem evidente na realidade nacional, na vida dos trabalhadores e do nosso povo, por muito que o tentem encobrir com o manto da propaganda e da trapaça. A grave situação em que o país está não é obra do acaso, nem resultado de qualquer maldição ou calamidade natural que se abateu sobre o país, mas o resultado de anos e anos consecutivos da política direita, do PS, PSD e CDS e dos seus governos. É o resultado também de 3 décadas de integração capitalista na União Europeia, com o seu rol de imposições, os seus instrumentos de dominação, como são o Tratado Orçamental, o Pacto de Estabilidade, a governação económica, e que hoje se tornam cada vez mais evidentes e trágicos, dessa União Europeia que nos impingiram e venderam como solidária, de coesão económica e social, e que revela a sua face crua com a chantagem dos mandantes sobre os mais frágeis, como está a acontecer hoje com a Grécia. É o resultado de anos de contínuo processo de empobrecimento dos trabalhadores e das populações, de crescimento desmesurado do desemprego, da precariedade, de exploração, de imigração, de ataque aos serviços públicos e às funções sociais do Estado, de pobreza agravada, de crescente dominação do capital estrangeiro, de limitação da democracia e de comprometimento da soberania e independência nacionais. Anos e anos de uma política que arrastou e continua a arrastar o país para o declínio e a destruir e a degradar a vida de milhões de pessoas. Aqueles que têm governado o país e o conduziram à grave situação em que se encontra, querem continuar a iludir os portugueses, passando de uns para os outros a sua responsabilidade comum. Responsabilidade comum em anos e anos de governação, realizando no essencial as mesmas políticas a favor dos grupos económicos e financeiros. Responsabilidade comum na decisão da opção de submeter o país às políticas do grande capital nacional e transnacional, de empobrecimento e exploração dos PECs, do Pacto de Agressão, que tudo agravaram. Responsabilidade comum
na decisão de continuar a manter o país sujeito ao arbítrio do estrangeiro, com o povo expropriado da sua decisão soberana sobre as questões essenciais da vida do país. Responsabilidade comum, portanto, por esta política que tem sido uma tragédia. Uma tragédia desde logo no plano social, quando vemos serem destruídos, só entre 2009 e 2014, mais de 470 mil postos de trabalho e hoje 1.200.000 portugueses no desemprego, meio milhão de imigrantes em 4 anos. Quando vemos um crescimento sem paralelo do número de portugueses que vivem abaixo do limiar de pobreza, mais 800 mil nestes anos de políticas dos PECs e do Pacto de Agressão que continuam. Tragédia social, mas também desastre económico, com o encerramento de dezenas de milhares de empresas e o afundamento do PIB nacional. Uma tragédia que foi ampliada pela política de ataque aos rendimentos do trabalho, que os fizeram cair entre 2010 e 2014 cerca de 16,5% em termos reais e na administração pública praticamente o dobro. Com a investida demolidora que promoveu contra o Serviço Nacional de Saúde, a escola pública, a segurança social e a cultura. Com uma injusta e escandalosa política fiscal que atingiu de forma brutal os rendimentos do trabalho. Um brutal e desmedido confisco que se iniciou com os PECs do governo do PS, se aprofundou com o Pacto de Agressão e os acordos PS, PSD e CDS sobre o IRC, e que se tem vindo a ampliar com novos aumentos de impostos e a criação de outros por iniciativa do atual governo. De um governo que foi um empenhado e zeloso executor deste programa comum, concertado com os banqueiros, o grande capital nacional e transnacional e as instituições europeias que lhe dão cobertura. Um governo que todos os dias nos surpreende com decisões que vão contra os interesses nacionais, decisões como as da privatização da TAP, que esta semana confirmaram. Uma empresa estratégica de bandeira, entregue de mão beijada para servir interesses estrangeiros. O mesmo que fizeram com a sua fúria privatizadora aos transportes do Porto, com as consequências muito negativas para os trabalhadores e as populações do distrito de toda a área metropolitana do Porto, com a tentativa de entrega do STCP e do Metro do Porto a um grupo económico estrangeiro. Uma decisão que, em relação ao metro, significa o congelamento de novas linhas que são necessárias e essenciais para garantir a mobilidade das populações desta região. Da nossa parte, queremos deixar a garantia de que tudo faremos, incluindo com propostas na Assembleia da República, no sentido de reverter estas decisões e garantir que estas empresas regressem ao controle público do Estado. Um governo que todos os dias nos aparece cinicamente a dizer que o seu governo salvaguardou o rendimento dos mais desprotegidos. Mas cada vez que a boca lhe foge para a mentira, são imediatamente desmentidos pela realidade. Ainda há dias foram conhecidos os dados do subsídio de desemprego. Desempregados que, em geral, estão numa situação dramática de desproteção. E o que é que este governo fez com a sua política das troicas? Melhorou a situação dos que estão nesta situação? Não. Quem recebe subsídio recebe cada vez menos. E são cada vez menos aqueles que o recebem. Um governo que nos vem dizer que o país está a dar a volta. Mas ainda há dias ficámos a saber pelo INE, não só nos últimos 4 anos abandonaram o país cerca de 500 mil de portugueses, mas que o ano 2014, o dito ano anunciado como início da recuperação, bateu todos os recordes da imigração, nem sequer se pode comparar com a década de 60. Amigos e camaradas, agora que se está a aproximar o dia da decisão dos portugueses, aí os temos a tentar disfarçar as suas comuns responsabilidades, mas particularmente a escamotear os seus reais propósitos e projetos para o futuro. Todos, PS, PSD e CDS, estão já neste momento em grandes manobras de dissimulação política, visando iludir novamente os portugueses. Aí os temos a tentar convencer todo o mundo e toda a gente que com eles, a sua política, estes anos negros estão a chegar ao fim, rebobinando o mesmo filme de mentiras e enganos que os portugueses viram nas campanhas eleitorais anteriores, e o mesmo se passa com o PS. Todos a tentar esconder que o seu projeto está formatado e vinculado às orientações do grande capital nacional e internacional e aos seus instrumentos de dominação e com as mesmas consequências para o país e para a vida dos portugueses.
Eles que acabaram de aprovar os chamados Programa Nacional de Reformas e de Estabilidade, cujas principais orientações são confirmadas nas suas já anunciadas garantias eleitorais, que mantêm o país amarrado às imposições e orientações da União Europeia, com uma inaceitável amputação da nossa soberania e que desmentem a propaganda mentirosa sobre a saída limpa do programa da Troika. Programas onde está clara para lá das manobras de mistificação e da falsa ideia da devolução dos rendimentos roubados, a intenção da continuação do confisco nos salários, das pensões, o aprofundamento da retirada de direitos aos trabalhadores, a continuação do ataque aos serviços públicos e às funções sociais do Estado, mas igualmente a perspectiva de continuação do brutal saque fiscal aos rendimentos dos trabalhadores e do povo, tornando perpétuo a quase totalidade do aumento dos impostos que promoveram, nomeadamente no IRS. Programas que encerram um brutal ataque à segurança social e ao sistema de reformas e pensões, com o projetado corte definitivo de 600 milhões de euros que se traduziriam numa redução significativa do valor das reformas, e vêm eles dizer que o pior já passou. Se os portugueses fossem na sua cantiga, não tardariam a ver que, tal como aconteceu na última campanha eleitoral, as juras e garantias de passos e portas de hoje se traduziriam no seu contrário amanhã. Mas se a perspectiva que o PSD e o CDS é de que continuarem o rumo de exploração e empobrecimento, com o PS e o seu programa vinculado e subordinado, tal como o Governo ao quadro do Tratado Orçamental, à governação económica, à recusa da renegociação da dívida, o rumo será o mesmo, com esta ou aquela diferença de ritmo, de intensidade, de graduação, com esta ou aquela medida avulsa, para disfarçar a mesma opção de fundo. Tal como o Governo PSD e CDS, o PS quer manter o confisco dos salários dos trabalhadores da administração pública no próximo ano. Quer manter no essencial a brutal carga fiscal que incide sobre os rendimentos dos trabalhadores, não só prolongando por mais 2 anos a sobretaxa extraordinária, como perpetuando o enorme aumento do IRS. Quer manter as medidas mais gravosas do Código do Trabalho. Quer manter em sede de IRC os instrumentos que permitem aos grupos económicos e financeiros realizar um planeamento fiscal para facilitar a fuga aos impostos. Continuar a política de privatizações. Lançar também uma nova contra-reforma da Segurança Social, comprometendo a sua sustentabilidade e admitindo o aumento da idade de reforma e o congelamento por mais 4 anos das pensões e das reformas e o estímulo ao plafonamento. Aliás, é curiosa a expressão encontrada por António Costa. Diz ele que não vai cortar nas pensões em pagamento. Isto tem um significado. Está a pensar nas próximas reformas, nos próximos reformados e pensionistas. Para esses não há garantia. E, no entanto, ontem na televisão dizia que não, até 2000 e não sei quantos, que não irá existir qualquer corte nas pensões e nas reformas. Então, se assim o diz, retire essa expressão das reformas em pagamento, mas das reformas em pagamento e aquelas que hão de estar em pagamento no futuro. Porque isto é uma garantia que dá, de certeza, se puder, cortará naquelas reformas futuras. O que tem escrito no seu programa de falsa mudança é a intenção de facilitar ainda mais os despedimentos em geral, mas também o congelamento dos salários da administração pública e das pensões até 2019. É por isso que nós dizemos, muito justamente, que o país precisa de virar a página. Mas não basta mudar de governo, é preciso mudar também de política. Que não basta derrotar o governo de serviço, é preciso também derrotar a política de direita. Que Portugal precisa de abrir um caminho novo. Portugal precisa de concretizar uma nova política, uma política alternativa, patriótica e de esquerda, capaz de afirmar os direitos dos trabalhadores e do povo, e levar as suas condições de vida, assente na valorização dos salários e das reformas, no desenvolvimento da produção nacional, no pleno emprego. Uma política que assuma como opções estratégicas a recuperação pelo Estado do comando político da economia, com a afirmação da soberania nacional, o combate decidido à dependência externa, uma economia mista, liberta do domínio dos monopólios e o planeamento democrático do desenvolvimento.
Uma política que enfrente sem hesitações e com coragem os constrangimentos resultantes da submissão externa e que inscreva como condição necessária e indispensável a renegociação da dívida e o objetivo de recuperação da soberania económica, monetária e orçamental. E não se diga que tal política é inviável. Há condições materiais e humanas para a sua concretização. Temo-lo dito e reafirmamos que é possível a sua concretização na base dos nossos próprios recursos, no aproveitamento pleno das potencialidades materiais e, fundamentalmente, acreditar nessa força imensa, nessa riqueza maior que temos, que é o nosso povo, o povo português. É possível estimular e reunir os fatores para promover o crescimento económico, com mais produção e emprego. Mais crescimento, produção e emprego e com eles mais receita fiscal, menos despesa na proteção social, melhor balança comercial, menos déficit orçamental e menos dívida. É possível assegurar os meios indispensáveis a uma política patriótica de esquerda com uma nova política fiscal que assegure a arrecadação de milhares de milhões de euros, quer pela eliminação da proteção tributária concedida ao grande capital, quer pelo combate a todas as formas, legais e ilegais, de evasão fiscal. É possível pela redução do serviço da dívida, pelos resgates das PPPs, dos contratos swap, por uma séria limitação à contratualização de serviços externos, por um eficaz combate ao desperdício e ao descontrolo na utilização de dinheiros públicos, entre muitas outras. Portugal não encontrará resposta para os graves problemas de declínio económico, retrocesso social, regressão da cultura e degradação da democracia com as repisadas receitas dos sucessivos governos dos últimos anos. Não encontrará respostas sem promover múltiplas rupturas com o caminho que vem sendo seguido, como o que propõe a política patriótica e de esquerda que o PCP defende. Ruptura com a orientação, a lógica, as opções de classe da política direita. Ruptura com os interesses dos grandes grupos económicos. Ruptura com as imposições da União Europeia que amarram o país a uma eterna dependência. Ruptura com o processo de subversão da Constituição da República e a crescente mutilação do regime democrático. Amigos e camaradas, vamos iniciar uma campanha eleitoral para a qual nos precisamos de preparar com toda a determinação. Uma campanha que afirme com confiança que há soluções para os problemas do país, que é possível, com a força do povo, a sua luta, o seu voto, assegurar um outro caminho que rompa com o continuado caminho de desastre nacional. Uma campanha que, com convicção, afirme que está nas mãos dos trabalhadores e do povo dar força, com o seu apoio, o seu voto na CDU, a exigência de uma política que lhe devolva os direitos à plena realização das suas vidas, que mostre que é dando mais força à CDU, alargando a sua influência política e eleitoral, que a construção da alternativa e a concretização da política alternativa ficará mais próxima, que é dando mais força à CDU, que mais solidamente estarão garantidas as condições para defender, promover e afirmar os direitos do povo português. Nós partimos para mais esta batalha, convictos que é possível continuar a avançar e a fazer da CDU a grande força capaz de contribuir e protagonizar a viragem da situação nacional a que cada vez mais portugueses aspiram. Esta força que está pronta a assumir todas as responsabilidades que o povo português decida atribuir-lhe na construção de uma alternativa patriótica de esquerda no governo do país para concretizar uma nova política ao serviço dos trabalhadores e do povo. Essa força que não está prisioneira de degenerados compromissos, mas livre para promover e assegurar os interesses dos trabalhadores e do povo. Esta força que esteve sempre do lado certo, do lado da defesa da soberania e da independência nacionais, que rejeita a crescente submissão de Portugal à União Europeia e afirma o direito do povo português decidir sobre o seu futuro. A grande força que se apresenta de cara levantada na atual torrente de corrupção e ilicitude que assistimos e que a política de direita alimentou. A grande força que os portugueses sabem e reconhecem que está aqui quem fez a opção pelo povo e pelo país. Esta força que transporta um caudal imenso de esperança, de que sim é possível uma vida melhor num Portugal de justiça, soberania e de progresso. Sim, camaradas,
Para além disso, é a força que transporta os valores de Abril. Viva a CDU!